O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para Galiléia, ao monte que Jesus lhe tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidavam. Então Jesus aproximou-se e falou: toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra do Evangelho apaga os nossos pecados. Amém. Amém. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. As 4 solenidades, terminando o ciclo pascal dos 7 domingos, Ascensão, Pentecostes, Santíssima Trindade e proximamente Corpo Christi, corpo e sangue de Cristo, que a Igreja na sua liturgia chama solenidades. É uma festa. Mas quando chama liturgicamente solenidade, como os ministros sabem, porque eles estudaram isso, né? É porque é marcante, é um carimbo particular, indispensável na reflexão teológica, na reflexão doutrinal de qualquer cristão católico da nossa igreja. A ascensão. E repararam que o trecho do Evangelho ao final de hoje é aquele da ascensão. Ide pelo mundo, batizai e perdoai os pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O sinal da cruz é o começo da nossa fé. Infelizmente, alguns banalizaram. Fazem o sinal da cruz, alguns também com superstição. Não fazem com uma profunda fé. Papa Francisco ensina sempre, também nós aprendemos no catecismo, com nossos catequistas, que o sinal da cruz é a mais curta é a mais importante das orações, porque colocando a mão no coração, é a mão, esta mão com que nós louvamos a Deus, nos marcamos com o sinal da cruz, pronunciando as santas palavras do Deus uno e trino, em nome do Pai. E a gente deveria dizer que me criou. Em nome do Filho, e a gente deveria refletir que me redimiu. Em nome do Espírito Santo, que me justifica e salva. Pronunciamos as santas palavras que no Velho Testamento era solícito aos sacerdotes. E fazendo o sinal da cruz, que não é apenas um até logo, tchau, não.
marcamos a cabeça para que Deus nos santifique a cabeça, o coração e o corpo inteiro, fazendo e lembrando o segundo mistério de nossa fé. Quando nós estudávamos catecismo, os catequistas nos ensinaram, é que alguém não lembra mais, vocês não, outros católicos relaxadinhos, esqueceram que os mistérios principais da nossa fé são dois: unidade e trindade de Deus, um só Deus em três pessoas, e segundo, paixão e morte e ressurreição de Cristo. Por isso, nesta curta, simples e breve oração, está concentrada toda a doutrina de Deus um, Pai, Filho e Espírito Santo, a vontade do Pai Criador, Jesus Cristo que realiza o desígnio da salvação e o Espírito Santo que leva para frente, através de nós, a Santa Igreja e cada um de nós. Se a gente compreender isso, deveria sempre gritar de alegria, sempre. Nada poderia atingir a tristeza, o mal-estar e pior ainda, a doença moderna, a depressão. Nunca um verdadeiro cristão, com todo respeito para aqueles que vivem esta fase, deveria entrar no túnel da depressão. Por quê? Porque eu sou filho de Deus. Aquele dia, quando nossos pais nos trouxeram na frente do altar, na frente do sacerdote, e os nossos padrinhos também, quando o padre diz: como se chama esta criança? Por que vocês vieram? Estão pedindo o quê? Os pais dizem o batismo. O sacerdote com o polegar falou: Francisco, Maria, João, Enzo, eu te recebo e te marco com o sinal da cruz. E seja o padre, sejam nossos pais e padrinhos, fizeram o sinal da cruz em nossa testa. Mas isso deveria nos preencher de alegria, de emoção. Nós, desde o começo, fomos marcados com o sinal da cruz. E não há ação litúrgica, não há administração de sacramento que não comece em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e termina com a bênção: vamos embora, vamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas vocês já pensaram, meu povo? Iniciamos com o sinal da cruz e iremos embora desta sala, desta igreja, com a bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando você vai se confessar, eu te absolvo, não diz eu, Padre Enzo, eu, Padre Celestino, eu, Dom Alberto, não. Em figura Christi, a ordem sacerdotal, e fomos consagrados lá, deitados no chão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para nos tornarmos ministros da misericórdia de Deus. Eu te absolvo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Também os casais, quando você casara, falara: eu, fulano, escolho você, Maria, como minha esposa, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. É que a gente banalizou isso, meu povo. Banalizou a tal ponto que também os jogadores de futebol, quando entram lá no campo, faz um sinal de cruz que não se sabe se é por mistificação, por brincadeira, por superstição. Um sinal da cruz que não se sabe se estão caçando mosca ou quê. Nas minhas igrejas, mas é a primeira vez que eu confesso isso, coloquei uma câmera na entrada da igreja.
para ver como os cristãos católicos apostólicos romanos entram em alguma igreja, tem até o fonte da água santa, e a pessoa se marca lembrando o batismo, aquela água santa é lembrando o batismo. Ah, meu povo, não lhe digo quantas coisinhas ridículas, que faz assim da cabeça, depois vai à esquerda, depois vai à direita, depois vai no peito. Gente também adulta que não sabem fazer o sinal da cruz. Vocês não. Eu vi já o vídeo, já me repassei o vídeo, todos vocês entraram, falaram com isso, ok. Tá vendo? Meu povo, estamos falando de coisa assim simples, mas assim profunda, que deveríamos nos sentirmos humilhados. E quantas vezes, também num restaurante, ou iniciando o trabalho, ou também na mesa em casa, temos quase vergonha e iniciamos a comer, sem nem sequer um sinal de cruz feito bem, sem aquela oração. É pior ainda, quando às vezes sentimos vergonha de nos fazermos sinal da cruz, que é o nosso distintivo, que é o nosso logo de ser católico. Que coisa bonita. Quando eu vejo aquele carro que tem lá no espelhinho, não sei como se chama, lá na frente do terço. Ou também no guarda-volumes lá tem aquele terço estampado. Eu digo, aquele é católico de verdade. Mas será que aquele cara, aquela pessoa sabe rezar o terço? Ou não está usando o terço como se fosse superstição? Um amuleto qualquer? É aqui a diferença, meu povo. A que adianta que você coloca cruz, isso, aquilo, quando depois tem vergonha? A causa do sinal da cruz, que era o distintivo, o marco dos cristãos da época. O primeiro sinal, efetivamente, não foi, em verdade, está funcionando aqui? Sim, está funcionando? Ecco, sim. Não era o sinal da cruz que os cristãos levavam, mas o peixe, o ictus. Peixe em grego se diz ictus, e anagramando a palavra ictus, Jesus, Christos, huios soter teu. Jesus Cristo era um ato de fé, um creio, o primeiro, o mais antigo. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Como ainda não fazia o sinal da cruz, porque ao contrário era morto na hora, ele fazia o sinal do peixe. Faça esta pesquisa, meu povo, dizendo quais são os sinais antigos da fé cristã. A cruz, como símbolo, entrou depois, segundo, terceiro século. Mas desde o primeiro século, os cristãos faziam o sinal da cruz. Os ortodoxos juntam os polegares em nome do Pai, do Filho e do Espírito, para dizer a Santíssima Trindade é a humanidade e a divindade de Cristo. Mas para nós católicos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tudo termina, inicia com a Santíssima Trindade, tudo termina com a Santíssima Trindade. Ouvir a palavra de Deus de hoje, lindíssima, meu povo. A primeira leitura é do Antigo Testamento, em que Moisés fala: todo mundo nos inveja, porque nenhuma religião, diz Moisés no livro do Deuteronômio, que convido vocês a ler novamente em casa, ao contrário de perder tempo com Facebook, fofoquebook e outras coisas assim, entra no Google e diga e veja as leituras, aprofundem a própria fé. Hoje em dia é possível não perder tempo, não preencher os olhos, seu coração de pornografia. O verdadeiro teste de fidelidade entre um casal deveria ser esta. Aqui tem o meu celular, pode vasculhar.
Porque quando te ensina isso e aquilo, a única senha que os pais devem colocar é para os filhos. Mas entre um casal, o teste de fidelidade verdadeira é aqui tem o meu celular. Pode vasculhar como e quando quiser. 1. 2. Usar estas coisas importantes, simpáticas, bonitas, para entrar dentro das entranhas da nossa fé. E você vai ver os símbolos antigos da fé cristã, é o peixe, o ictus, que diz era o sinal da cruz e assim adiante. E a palavra de Deus, a primeira leitura, Moisés fala, nenhum povo se ouviu falar que tem um Deus assim perto como nós temos. No Velho Testamento, meu povo, não é clara a revelação da Santíssima Trindade. Quem nos dá a clareza da Santíssima Trindade é a revelação que Jesus faz no Novo Testamento, em que ensina que Deus é Pai de misericórdia. Jesus diz, eu sou o Filho de Deus que realiza a vontade do Pai, e o Espírito Santo é aquele que conduz a igreja e os cristãos. No Velho Testamento, porém, meu povo, tem algumas revelações não claras. Nos primeiros capítulos do Gênesis, quando Deus diz, vamos fazer o homem a nossa imagem e semelhança. Por que está em plural? Vamos fazer o homem a nossa imagem e semelhança. Por que não está escrito, vou fazer o homem a minha imagem e semelhança? Quase que já está em fase não clara a revelação da Santíssima Trindade. Quase que Deus vai consultar a si mesmo, porque comunhão de amor, vamos fazer o homem a nossa imagem semelhante. Tem um outro lugar, sempre no Gênesis. Lembra aquele trecho quando da tenda de Abraão passaram aqueles 3 homens que estavam indo destruir Sodoma e Gomorra? E Abraão recebe estes 3 homens, que são símbolo da Santíssima Trindade. E quando fala o que o Senhor veio fazer aqui, se são 3 homens, porque Abraão muitas vezes fala, o meu Senhor, é aqueles 3 homens, dão testemunho que estão indo destruir Sodoma e Gomorra, cidades corruptas da antiguidade. Imagina se acontecesse hoje isso. Tudo bem, ok. Aí, meu irmão. Sodoma e Gomorra. Estou indo destruir, não estamos indo, estou indo destruir, eram 3. Destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. É a intercessão de Abraão, mas se tiver naquela cidade 50 homens, o Senhor vai destruir. Se tiver 50 homens, por amor desse homem, não vou destruir. Desculpe, meu Senhor, a insistência a intercessão. E se tiver 40 homens, o Senhor vai destruir até 5 homens. Abraão, e aquele é um dos testemunhos que a Santíssima Trindade já era ainda não clara no Velho Testamento. A parte de 2 citações, depois só no Novo Testamento, nós encontramos a clareza da Santíssima Trindade. Um dia São Filipe, o apóstolo Filipe falou, Jesus, mas o Senhor sempre nos fala o Pai, o Pai, o Pai. Mostra-nos o Pai e isso nos basta. Filipe, falou Jesus, há tanto tempo que eu estou com vocês e você ainda não sabe
que eu e o Pai somos uma só coisa, E Jesus várias vezes falou: se eu não for embora, não virá. Domingo passado meditamos isso, o Espírito Consolador. Quase uma questão física. E domingo passado meditamos que ele vos conduzirá à verdade inteira, católico, apostólico, romano, os relaxados. Que quando o protestantinho fala: mas onde está escrito isso? Onde está escrito? Está escrito, é que você não sabe ler. O Espírito Santo vos conduzirá à verdade inteira e vos ensinará o que eu falei e o que não falei, porque você não poderia levar o peso, mas ele vos conduzirá à verdade inteira. Claro, nós temos o magistério, nós temos Pedro, porque a Pedro e a nenhum outro foi falado: tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vencerão. A ti eu entrego as chaves do reino do céu. O que tu ligares aqui será ligado lá. O que tu desligares aqui. Só a Pedro e aos apóstolos. Só ele pode ligar e desligar, porque a ele deu o poder das chaves. O poder das chaves. Pois é. Então a segunda leitura entra nas entranhas da ação do Espírito Santo. Meu povo, quando você reza, e às vezes a nossa oração é distraída, não é uma oração de adoração, não é um deixar-se penetrar do mistério de Deus, é um pedir, claro, precisamos pedir, mas o Pai Nosso nos ensina que primeiramente é pedir a vontade de Deus, o nome de Jesus Cristo, que seja feita a sua vontade. E a segunda parte, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai. É que nós, na nossa oração, usamos a segunda parte para o primeiro. É pior ainda quando tem aquela minhoquinha de alguns protestantismos que querem levar longe os católicos para dizer: venha na nossa igreja que vai comprar um carro, que vai construir isso, aquilo. E a gente vai, claro, não está cumprindo o que é a vontade de Deus. Pai, seja feita a tua vontade, não a minha. E diz São Paulo que quando nós falamos com Deus Pai, porque dizer Deus ou dizer Trindade é a mesma coisa, mas a nossa oração é sempre dirigida ao Pai através de Jesus Cristo, inspirados pelo Espírito Santo. O que diz São Paulo? Que é o Espírito Santo que nos leva a dizer: Abba, Pai. E se não fosse o Espírito Santo que sugere em nós o que a gente precisa, nós não saberíamos nada o que pedir, porque não saberíamos rezar. Então aquele pouco que a gente reza é por obra do Espírito Santo, que nos leva a dizer, como daqui a pouco oficialmente diremos: Pai Nosso que estai no céu. O Pai Nosso é uma oração tipicamente cristológica, em que o Pai é aquele que recebe a nossa oração. Jesus Cristo é o conteúdo do Pai Nosso, mas que nos impele, que nos inspira a rezar é o Espírito Santo. Meu povo, eu continuaria sobre esta reflexão homilética, porque aqui que se realiza, nesta palavra de Deus, nesta solenidade, o mistério de tudo. E os nossos catequistas nos diziam: por qual fim Deus nos criou? Qual é a finalidade que nós estamos aqui? E a gente respondia, quando era de cor o catecismo: Deus nos criou para conhecê-lo, amá-lo e servi-lo nesta vida, para depois gozar ele na bem-aventurança eterna.
Não estamos aqui para trabalhar, não estamos aqui para ganhar, não estamos aqui para o churrasco, não estamos aqui para, não está para conhecer, amar e servir a Deus. Quando você está desanimado, deveria se motivar e dizer: o motivo pelo qual eu existo não é por acaso. Mesmo que os meus pais, mesmo que pareça que eu nasci por acaso, não. Você está aqui por um projeto de Deus para conhecer, amar e servir a Deus. Vocês sabem que o estudo da teologia é também um estudo que entra nas entranhas. Um tempo atrás havia teólogos que faziam esta hipótese: qual é a pior coisa que possa acontecer a uma pessoa humana? Ou melhor, qual é a pior tragédia que possa acontecer? Qual é a coisa mais terrível que possa acontecer? O pior pecado. Qual é? Ir para o inferno ou não ter nascido? Os teólogos respondiam: a pior coisa que possa acontecer, o pior inferno, não é ir para o inferno, mas o pior inferno é não existir. Se você existe, é porque tem um plano de Deus. Esta existência, por quanto terrível, mesquinha possa ser, você está tendo a chance de conhecer, amar e servir a Deus. Conhecer Deus, amar como Jesus nos amou e servir como o Espírito Santo nos inspira. Olha que reflexão maravilhosa. O pior inferno é não existir. Porque mesmo que você, Deus no livre, acabasse do inferno por sua responsabilidade de pecado mortal não confessado, porém teve a chance de conhecer, amar e servir a Deus. Por isso a igreja defende a vida. Por isso sempre iremos lutar pela vida. Por isso iremos lutar porque Deus criou homem e mulher. Homem e mulher. Porque de duas mulheres não pode vir um homem. De dois homens não pode nascer uma criança. Iremos defender sempre com unhas, dentes e garras. Até na cadeia podem nos levar. Mas iremos sempre defender o que é a vontade de Deus. Homem e mulher Deus os criou para que possam ser co-criadores de Deus. Por isso, meu povo, quando você está desanimado, meu irmão, minha irmã, quando está você deprimido, pensa que você existe. E qualquer tipo de remédio quer arrancar a inteligência de você, quer arrancar a consciência, quer arrancar o subconsciente para fazer de você um zombi, uma pessoa que anda assim. Não! Vai se confessar e vai ver quantas vezes, Padre, eu estou sentindo, estou vendo, estou ouvindo, me parece que acontece. Eu escuto, claro, a pessoa vem falar com o Padre, eu acho que entrou em mim alguma coisa de ruim, porque à noite eu não posso dormir, eu vejo, eu sinto, eu ouço, eu deixo falar. E depois a minha vez. Meu filho, minha filha, há quanto tempo que você não se confessa? Desde o tempo que casei. Desde o tempo quantos anos? 20, 30 anos. Você reza. Não se reza com o sinal da cruz, caçando moscas. Você lê a Bíblia? Não, não tenho tempo. Você vai à missa? Não, Padre. Quando tem um casamento ou uma exequia corpo presente.
Meu filho, minha filha, com este quadro que você me apresentou, pode ver até o diabo encarnado. Não tem chance. Não tem chance. Pesadelo, isso, visão, sentir, ouvir, é uma questão que a pessoa não está tranquila dentro, não está apreciando o que Deus lhe deu. E ser católico é explosivo, meu povo, porque nós temos tudo, 7 sacramentos, temos a igreja, a ordem sagrada, a colaboração com o sacerdote. Às vezes nós padres somos chatos, isso, aquilo, tal. Mas nos amem, porque estamos na mesma cordada, estamos subindo a mesma montanha, todos juntos, para um dia, quando eu me apresentar a São Pedro, ele falou: mas esta aqui quem é? Ah, esta aqui era meu parroquiano ainda. Ah, esta aqui era a minha ovelha perdida, mas vai como o laudo da compadecida. Lembra aquela coisa bonita que aquele romance bem brasileiro? É assim mesmo, meu povo. Então não perca a alegria, porque é um testemunho para novas gerações. Quando você se queixa e diz: mas os jovens não frequentam mais, meu marido não quer saber nada de nada, minha mulher é chatinha, a minha sogra, bem-aventurada sogra, o que seria o mundo sem sogras, meu povo? Essa é uma sogra para de treinar na paciência, é belíssimo. Todo entra. Esta coisa bonita, mas para entrar temos não somente os mandamentos de observar, mas para viver os mandamentos não é fácil, sobretudo amai-vos uns aos outros como cachorros e gatos. Não, desculpa, errei. Amai-vos, Jesus que falou, amai-vos uns aos outros. Olha como Ele nos amou, povo. Ele nos amou assim, morrendo por tua sogra, por tua nora, pelo teu patrão, pelo teu padre, pelo teu vizinho que te perturba, por aquele marido que te traiu, por aquela mulher. Olha, amai-vos uns aos outros. Como? É o como que é difícil. Mas para viver o como, se a gente não abastece as baterias, me parece que domingo vos falei que você pode ter o melhor celular do mundo, o mais custoso, a última geração, aquele que entra, faz isso, aquilo, mas se não carrega na energia, não funciona. Por isso todo mundo tem um carregador, tem uma tomada, mas como? Você tem um celular última geração, de 40 mil gigas, de não sei o que faz fotografia mesmo que não quer, e que entra nas entranhas das porcarias possíveis, e você, se você não coloca na tomada, não entra. Olha cadê a tomada aqui, olha cadê a tomada, meu povo, olha lá. Aquela luzinha vermelha, estão vendo? Estão vendo, sim ou não? Aquela luzinha vermelha é a tomada para carregar as tuas pilhas, as tuas baterias. Ao contrário, não vai funcionar. E aquela luzinha vermelha que está Jesus Cristo lhe diz: Eucaristia, 5 minutos da palavra de Deus, oração manhã, meio-dia e noite sem vergonha, e oração, palavra de Deus, Eucaristia e confissão. Até que o pecado não for confessado, sobretudo o pecado mortal, o nosso lugar permanece no inferno. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.